Você sabe o que uma casa de idosos que passou a incomodar um bairro em São Paulo, uma mulher acusada de enganar uma família fingindo ser criança e a morte de uma jovem durante uma atividade numa ponte tem em comum? À primeira vista, absolutamente nada. São situações diferentes, com pessoas diferentes, em contextos completamente diferentes. Mas todas elas se afunilam em um mesmo ponto. E esse ponto também pode estar presente na sua vida, nas suas relações e na maneira como você trata as pessoas ao seu redor. Deixe-me me apresentar. Eu sou Alan Jonathan Silva, psicoterapeuta, bacharel em estudos psicanalíticos e sociais. E no desconforto de hoje, eu vou mostrar como a fantasia e a ferida narcísica e a fuga de responsabilidade podem transformar o outro em objeto. Objeto do nosso medo, da nossa carência, do nosso prazer, do nosso lucro. E muitas vezes da imagem que queremos sustentar sobre nós mesmos. Acompanhe esta reflexão até o final, porque enxergar o problema nesses três casos pode parecer fácil, mas difícil será perceber onde esse mesmo mecanismo começa a aparecer no seu cotidiano e nas suas relações dentro de você. Vamos começar pela situação da Lapa, em São Paulo. Existe uma discussão legal sobre o funcionamento de casas de repouso naquela região. Essa discussão precisa existir. Fiscalização, zoneamento, segurança e qualidade do atendimento são assuntos sérios. Mas o problema ultrapassa a lei quando alguns discursos começam a tratar a presença dos idosos como uma ameaça ao sossego, à estética do bairro e ao valor dos imóveis. O idoso deixa de ser uma pessoa, torna-se um barulho, um gemido, uma ambulância, um carro funerário, uma lembrança incômoda daquilo que ninguém quer admitir. Nós envelhecemos, nós adoecemos, nós dependemos e nós morremos. No segundo caso, uma mulher foi acusada de criar uma identidade infantil e enganar uma família durante mais de um ano. Não cabe diagnosticar essa mulher pela internet. Existe uma avaliação judicial de sua condição psicológica, mas existe também uma família que, segundo a denúncia, ofereceu casa, alimentação, transporte, medicamentos e cuidado, acreditando estar acolhendo uma criança. Essa família não escolheu participar de uma encenação. Ela teria sido colocada dentro dela. No terceiro caso, uma jovem confiou sua segurança a pessoas responsáveis por uma atividade de rope jumping. Ela morreu. Não precisamos transformar sua escolha de participar da atividade em culpa. Quando alguém oferece um serviço, apresenta equipamentos e assume o controle de uma atividade de risco, existe uma responsabilidade sobre aquela vida. Agora observe. 3 casos, 3 níveis diferentes de gravidade, 3 contextos que não podem ser confundidos, mas existe um mecanismo humano que pode atravessar os 3. Ponto comum aparece quando outro deixa de ser reconhecido como sujeito. Ele passa a ser utilizado como objeto de uma necessidade alheia. No primeiro caso, o idoso pode ser tratado como objeto do medo. O medo da velhice, o medo da dependência, o medo da doença e o medo da morte. No segundo, uma família teria sido transformada em objeto de uma fantasia. Ela ofereceu afeto, cuidado e recursos sem conhecer a realidade completa da situação.
No terceiro, uma jovem teria sido colocada diante de uma falha extrema de responsabilidade durante uma atividade que dependia de segurança e atenção. Aqui, o outro pode ter sido reduzido a cliente, número, lucro ou parte de uma experiência. Isso não significa que os três casos são iguais. Eles não são. Também não significa que todas as pessoas envolvidas possuem a mesma intenção. O que estamos observando é uma estrutura. O outro deixa de ter existência própria. Passa a existir apenas dentro daquilo que eu quero, temo, desejo ou preciso sustentar. E talvez você esteja pensando, mas o que isso tem a ver comigo? Tem a ver com você quando sua liberdade exige o silêncio de outra pessoa, quando sua dor exige que todos caminhem ao redor dela, quando o seu desejo se torna mais importante que a consequência, quando você precisa que o outro participe de uma realidade que ele não escolheu. Você não precisa aparecer numa reportagem para transformar alguém em objeto. Nós vivemos numa época em que a expressão individual ganhou valor enorme. Isso possui um aspecto positivo. As pessoas podem falar sobre seus sentimentos, podem e devem questionar padrões, podem construir escolhas que antes eram proibidas, mas existe uma distorção, e muito grande. Tudo começa a ser defendido em nome da liberdade. Minha verdade, minha identidade, meu desejo, e eu acho que esse é um dos mais perigosos, meu corpo, minha escolha, minha dor. O problema surge quando desaparece uma pergunta fundamental: qual é o efeito da minha escolha sobre o outro? Liberdade adulta não significa fazer tudo aquilo que eu desejo. Liberdade adulta exige consequência, limite e responsabilidade. Você pode se expressar, mas não pode obrigar outra pessoa a sustentar emocionalmente tudo aquilo que você decidiu viver. Você pode ter uma ferida, mas não pode transformar essa ferida numa autorização permanente para ferir. Você pode ter um transtorno, mas o transtorno não apaga automaticamente os danos causados aos outros. Você pode questionar a sociedade, mas não pode usar a sociedade, o capitalismo, a família ou o trauma como resposta pronta para toda a consequência dos seus atos. Às vezes, a sociedade realmente falha. A família muitas vezes falha. As instituições com certeza falham, mas também existe responsabilidade individual. E aqui está um dos maiores conflitos do nosso tempo. Queremos liberdade para agir, mas tratamos a consequência como opressão. Queremos ser compreendidos, mas não queremos compreender quem precisou suportar aquilo que fizemos. Agora, precisamos compreender 3 conceitos. O primeiro é a fantasia. Fantasia não significa apenas imaginar algo que não existe. Psicologicamente, a fantasia também é a forma de organizar a realidade para suportarmos nossos medos, desejos e conflitos. Uma pessoa pode construir a fantasia de que nunca envelhecerá. Então, tudo aquilo que envelhece lembra a morte, passa a ser percebido como ameaça. Outra pode construir uma identidade ou narrativa para fugir da responsabilidade, obter cuidado ou manter uma forma especial de existência. Outro pode acreditar tanto na própria experiência, capacidade ou controle que deixa de enxergar o tamanho do risco colocado sobre alguém. O segundo conceito é a ferida narcísica.
Ela aparece quando alguma coisa ameaça a imagem que construímos sobre nós mesmos. Eu quero me enxergar como bom, responsável, sensível, justo, espiritual, competente. Mas alguma pessoa aponta uma contradição entre essa imagem e os meus atos. Nesse momento, eu posso reconhecer o erro ou posso atacar quem revelou o erro. A ferida narcísica faz com que a pergunta deixe de ser o que eu fiz com essa pessoa e passa a ser como essa pessoa ousa questionar quem eu sou. O terceiro conceito é a objetificação. Objetificar alguém é deixar de reconhecer que a pessoa possui sentimentos, limites, necessidades, escolhas e uma realidade própria. Ele vira função, o idoso vira incômodo, a família vira cuidadora e o cliente vira lucro. O parceiro vira fonte de validação, o filho vira projeto pessoal, o amigo vira plateia e o outro só importa enquanto cumpre o papel que atribuímos a ele. Quando ele deixa de cumprir, passa a ser tratado como problema. Compreende a conexão? Esse mecanismo nem sempre começa com uma intenção consciente de machucar. Muitas vezes, começa com uma ferida. Uma pessoa sente medo, abandono, vergonha, inadequação ou impotência. Ela não consegue elaborar aquilo dentro dela. Então ela cria uma defesa. A defesa ajuda essa pessoa a sobreviver emocionalmente. Mas acaba existindo um preço. Para que a defesa continue funcionando, outras pessoas precisam participar dela. Imagine alguém que aprendeu desde cedo que não pode errar. Na vida adulta, essa pessoa pode construir uma imagem de competência absoluta. Quando comete uma falha, não consegue reconhecê-la. Culpa qualquer um. Busca diminuir o dano. Sempre busca mudar de narrativa. Ataca quem questiona o erro ou a questão em si. Não porque o erro não aconteceu, mas porque admitir o erro ameaça toda a imagem que ela sustenta sobre si. Agora imagine alguém que aprendeu que só recebe cuidado quando demonstra fragilidade. Essa pessoa pode, de forma consciente ou não, organizar relações nas quais precisa estar sempre desamparada. Quem tenta colocar limites passa a ser considerado frio, cruel ou insensível. Em outro exemplo, alguém pode sentir um medo profundo de envelhecer. Em vez de reconhecer este medo, tenta afastar tudo que lembra da própria finitude. O problema nunca parece estar dentro. Parece estar no idoso, na ambulância, na doença ou no ambiente. A sequência costuma ser esta. Primeiro existe uma ferida. Depois cria-se uma fantasia em cima dela. A fantasia produz uma defesa. E essa defesa recruta outras pessoas. Quando essas pessoas resistem, o limite é interpretado como agressão. E a pessoa ainda pode se sentir vítima de quem apenas se recusou a continuar sustentando seu teatro. Agora vem a parte desconfortável, porque tantas vezes aquilo que chamamos de liberdade termina com outra pessoa pagando a conta. Você diz que estava apenas sendo sincero, mas acabou humilhando alguém. Você diz que estava tentando se encontrar, mas traiu, manipulou e ou abandonou, sem assumir o dano. Você diz que precisava preservar sua paz, mas deixa todos ao redor
responsáveis pelos problemas que você criou. Você diz que possui trauma, mas usa esse trauma para controlar a família inteira. Você diz que merece ser acolhido, mas nunca pergunta quem está acolhendo aqueles que você feriu. O sofrimento merece compreensão, mas compreensão não significa ausência de consequência. Um trauma pode explicar por que você reage de determinada maneira. Ele não transforma automaticamente essa reação em algo justo. Um transtorno pode reduzir ou alterar a responsabilidade de uma pessoa em determinadas circunstâncias. Isso precisa ser avaliado com seriedade, mas a existência de sofrimento psíquico não faz desaparecer o sofrimento das outras pessoas envolvidas. E a vítima? Quem cuida dela? Quem devolve o tempo? Quem vai devolver o dinheiro? A confiança, a segurança, a paz e a própria vida. Existe uma inversão perigosa quando a pessoa que causou o dano ocupa todo o espaço da conversa e quem sofreu precisa permanecer em silêncio para não parecer intolerante. Não. Culpa não serve apenas para destruir. Quando saudável, ela mostra que um valor foi rompido. O problema não é sentir culpa. O problema é querer alívio sem reconhecimento, perdão sem reparação e liberdade sem responsabilidade. Então, eu quero fazer uma pergunta. Quantas pessoas já precisaram diminuir a própria existência para caber dentro das suas fantasias e feridas? Muitas pessoas procuram terapia porque estão ansiosas, deprimidas, com bloqueios, cansadas, sentindo culpa. Isso é legítimo e necessário. Porém, terapia não serve apenas para retirar aquilo que incomoda de você. Ela também precisa ajudar você a perceber aquilo que, em você, incomoda, controla ou machuca o outro. Nem sempre o problema está apenas no que fizeram com você. Em algum momento será preciso olhar para aquilo que você começou a fazer com aquilo que fizeram contigo. No processo terapêutico, precisamos identificar como esse mecanismo aparece hoje. Quais situações despertam sua defesa? O que acontece quando alguém coloca limite? Se você reconhece um erro ou tenta proteger sua imagem, você escuta o sofrimento do outro ou imediatamente procura uma justificativa? Depois, precisamos compreender a história por trás de tudo isso. De onde veio essa necessidade de controle? Quando você aprendeu que admitir uma falha significava perder amor, valor ou poder? Em seguida, precisamos separar explicação de desculpa. Entender a origem de um comportamento não significa autorizá-lo. Também precisamos elaborar a culpa, não para condenar você eternamente, mas para permitir reconhecimento, responsabilidade e reparação. Arcar com as consequências não significa viver ajoelhado diante do passado. Significa parar de fugir dele. Quando eu digo que o mal mora nas entrelinhas, não estou acusando ninguém de fazer algo nefasto ou cruel. Para esses acontecimentos, estou utilizando uma imagem. O mal nem sempre chega anunciando o que é. Às vezes, entra pela fresta do medo, da carência, do orgulho, do lucro, da pressa, da convicção de que sabemos o que estamos fazendo, da certeza de que nossas intenções são boas,
e da incapacidade de olhar para aquilo que nossas ações realmente produziram. E aqui eu trago essa reflexão para você, pois é no processo terapêutico que se revela o que vai ser trabalhado do seu contexto e história. E eu quero que você leve isso deste conteúdo. Esses 3 casos não são iguais, mas todos eles nos obrigam a fazer uma pergunta sobre o lugar do outro. Ele continua sendo uma pessoa para você ou se transforma em objeto sempre que ameaça seu conforto, sua fantasia, seu desejo ou imagem que você construiu sobre si mesmo? Você não é culpado por tudo aquilo que fizeram com você, mas se torna responsável pelo que passa a fazer com aquilo que te entregaram, querendo ou não. Agora eu quero ouvir de você. Em qual momento a liberdade deixa de ser liberdade e passa a ser irresponsabilidade? Você consegue perceber alguma situação em que o sofrimento de uma pessoa começou a ser usado como justificativa para ferir outra? Deixe sua concepção nos comentários. Seu comentário também me ajuda a compreender quais pontos precisam aparecer no próximo conteúdo. Peço que se inscreva no canal para acompanhar novas reflexões sobre comportamento humano, conflitos internos, relações, culpa, limites e reconstrução pessoal. Compartilhe esse conteúdo com alguém que também precisa pensar sobre essas relações entre liberdade e responsabilidade. Para conhecer meu trabalho ou conversar com mais privacidade sobre o processo terapêutico, os meios de contato estão na descrição. Gratidão pela atenção. A gente se vê no próximo conteúdo. Psicosigma, terapia integrativa, terapia com alma, reflexão com raiz. Paz e luz.